Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, a primeira live do ano de 2023. E estamos aqui para falar sobre um assunto muito bom, férias. Mas o título é Férias para quem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dicas de como vocês, pais e responsáveis, não surtarem nas férias, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal, eu tenho certeza. E quero desejar um feliz ano novo para todas as famílias que já fazem parte do programa Reforma em Família, que já fizeram esse programa maravilhoso, que tem sido aí um divisor de águas para muitas famílias. E para você que ainda não conhece o programa, fica aí a dica, não é? Para entrar em contato com a gente e descobrir aí muitas outras coisas importantes e, na verdade, fundamentais para sua família. Bom, gente, vamos direto ao ponto, então, hoje, falando sobre férias. E quando a gente fala sobre esse título, não é? Esse tema, férias, para algumas pessoas é sinônimo, para algumas famílias, férias é sinônimo de coisa legal, coisa boa que vai acontecer. Ufa, não vejo a hora das férias chegarem. Para outras famílias é sinônimo de um pesadelo. O quê? Férias? Ai, Senhor, as férias estão chegando. E agora? O que eu vou fazer com os meus filhos? Onde eu vou deixar? Porque não vai ter escola, não é? E aí, como vai ser? Para alguns avós, top. Ai, vou receber meus netinhos, que delícia. Tô morrendo de saudade deles. Para outras famílias, como por exemplo para os avós que já cuidam dos netinhos meio período, é um pesadelo, porque agora vai ficar cuidando o dia inteiro, e aí o que eu vou fazer, como vai ser, enfim. Férias tem muitos significados para as famílias, significados bons e significados ruins também. E hoje o título, como eu já disse, férias. Para quem essas férias, não é? Dicas para os pais e responsáveis não surtarem nas férias. E quero compartilhar com vocês, como sempre, eu gosto de história, né? Então eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com a nossa família nas férias, tá? Então, senta aqui, lá vem história, tá? Se você tá ouvindo essa live dirigindo, ou lavando louça, ou de repente, não é, no trânsito, enfim, mas fique esperto aí, fique esperta, porque vai vir uma história assim daquelas, gente. Sabe, não sei se vocês já assistiram aquele filme Férias Frustradas. É mais ou menos por aí, né, que eu vou começar essa história, tá bom? Mas eu gosto muito de férias, gosto de estar com a família, gosto muito de viajar, eu e o Paulo. Nós acreditamos que viajar não é um gasto, mas é um investimento. Então, nós temos as férias, não é, como algo assim muito importante e que merece um planejamento. Então, hoje a gente vai falar da importância de você planejar as férias em família, tá? E aí, vou contar a história que aconteceu com a gente há muitos anos atrás, tá? Muitos anos mesmo. Olha, eu até perguntei pro Paulo para vocês terem ideia de quanto tempo faz isso. Vou contar a história da nossa família que foi para Disney, tá bom? A gente foi para Orlando. Para vocês terem uma ideia, na época o dólar tava 1,88, gente. Olha, faz tempo, hein? Faz tempo. Acho que faz mais de 10 anos, bem mais. E nós estávamos, eu e o Paulo, programando uma viagem em família. E aí a gente começou a olhar lugares, tal, para fazer a proposta para a família, pra gente todo mundo junto. E a gente percebeu que na época ir para Orlando era muito barato. Para vocês terem uma ideia, ó, agora o pessoal que tá assim mais ligado com viagem, passagem e tal, vai cair de costas, né? Eu perguntei aqui pro Paulo antes, né, da live, falei, amor, você lembra assim mais ou menos qual que era o valor? Ele falou, olha, na época a gente gastou, gente, até anotei aqui, 15 dias de hotel, tá? E não era hotel assim ruinzinho, não, era um hotel legal, né? Não era de luxo, mas era um hotel bom. 15 dias de hotel e passagem aérea ida e volta
a gente gastou mais ou menos R$ 2.000. Reais, né? Não é euro, não é reais na época. Então faz muito tempo, né, essa viagem. E aí o Paulo viu que de repente a gente viajar para Orlando ficaria mais barato do que viajar para dentro do Brasil. E a gente chamou a família, né, para um almoço e tal, e a gente fez a proposta para eles. Eles amaram. E aí começou, não é, o preparativo, começaram os preparativos para essa grande viagem. Nós começamos a nos preparar mais de um ano antes. E tirar passaporte para quem não tinha, ou visto e tal, tal, tal. E aí nós estávamos em 14 pessoas. 14 pessoas para ir para Orlando. Gente, e aí vou começar, né, a historinha. Na ida, o que aconteceu? O meu cunhado e a minha cunhada tinham casado e olha só, não, essa lua de mel deles foi demais. Eles foram para Cancún e de Cancún eles iam encontrar com a gente no aeroporto de Atlanta. Para de Atlanta a gente ir para Orlando, né? E então nós estávamos em 12 pessoas, embarcamos todos juntos. E o embarque super tranquilo, todo mundo bonitinho, tal, com passaporte, né? Quando a gente chegou lá em Atlanta, começou a história, né? Eu lembro que... Então, eu vou contar, assim, uma sucessão de coisas, tá? Eu lembro que um dos meus cunhados foi passar, né, no raio-x e tal, e aí deu ruim, né? Ele tava tomando uma medicação na época, e aí queriam saber dessa medicação, enfim. Só que já tava tudo em inglês, né? A gente tava no aeroporto de Atlanta, que é uma cidade, é um dos aeroportos mais, assim, maiores dos Estados Unidos. E ele ficou lá, né, conversando por conta dessa medicação, ele e a minha cunhada, e a gente ficou esperando. Mas a gente ficou esperando muito tempo. E aí o tempo começou a passar e a gente tinha o outro voo, que era uma conexão. E o Paulo começou a ficar preocupado. Ele foi lá, na época só nós dois falávamos inglês. E ele perguntou se podia ajudar, porque ele não falava inglês. E a pessoa, não pode entrar aqui e tal. Enfim, a gente esperou muito tempo. Nisso que a gente estava esperando, minha mãe... Então, vou contar a sucessão, tá bom? Das coisas. Minha mãe tava com uma mala bem grande e meu primo tava viajando junto com a gente, não é? Em família. Ele tava olhando lá os voos para ver o horário. Ele não viu que minha mãe colocou a mala atrás dele. Gente, virou praticamente uma catapulta, sabe? Ele tomou um chão, porque ele foi para trás, assim, caiu assim no aeroporto, né? Mas do que ele caiu, já levantou. E todo mundo assim, nossa, machucou e tal. E aí meu cunhado foi liberado e a gente falou, gente, agora o Paulo falou, agora tem que correr mesmo, porque senão não vai dar tempo. Pensa, gente, 12 correndo no aeroporto. Eu lembro que teve uma hora que o meu sogro tava um pouquinho na frente, assim, alguém quis parar para ir no banheiro e tal. E aí daqui a pouco a gente viu meu sogro conversando com uma policial americana. E aí meu sogro tava assim, falando para ela, onde fica o portão, sei lá, o portão 10? E a policial assim, né, com cara de... não falava português. E aí meu sogro repetiu, onde fica o portão 10? E a gente já chegou assim, aí o Paulo, pai, fica por aqui. E a gente saiu correndo, né? E aí o aeroporto é tão grande que a gente tem que pegar um trem, tipo um trem mesmo, de um lugar para outro, não é? De uma plataforma para outra. Nessa ida, né, o Paulo falou assim, pessoal, para os 12, então estávamos ali em 12, o Paulo, né, o cérebro do passeio, né, falou assim, gente, todo mundo tá com o passaporte, né, tá tudo certinho, com a passagem aérea. Nisso, a minha cunhada, que estava com o meu cunhado, que ficou lá conversando e no final deu tudo certo, mas demorou muito tempo, ela falou, gente, cadê a minha passagem? Perdeu a passagem, perdeu, né? Não sabia onde tinha colocado, talvez caiu na hora que estava correndo. Aí nós decidimos o seguinte, o Paulo foi na frente com a turminha, né? Deixou a turma lá para o embarque e ia voltar para a gente pegar, imprimir, né? Fazer a impressão do novo
ticket para ela, da nova passagem. Bom, vocês já imaginam o que aconteceu, né? A gente perdeu o voo. Nós 4 perdemos o voo. Eu, o Paulo e meu cunhado e minha cunhada. E toda a outra turma, que ninguém falava inglês, embarcou. Embarcaram, né? Para Orlando. Gente, vocês têm ideia que a gente ficou em desespero? Porque a moça que estava atendendo a gente, ela falou, não se preocupem, o próximo voo vai ser daqui 2 horas. Não é? Que bom, já pensou se fosse no outro dia, né? Mas a gente falou, será que não tem como avisar lá dentro do avião que tá tudo bem? Ela falou, tá bom, a gente avisa. Avisaram nada, né? Enfim, no final das contas, nós pegamos o outro voo. Vocês estão percebendo, né? Férias frustrada. Pegamos o outro voo. E ainda tinha o meu outro cunhado e minha outra cunhada que estavam chegando, não é? Iam encontrar com a gente lá de outro país, lá de Cancún. Quando nós chegamos lá em Orlando, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Se ia encontrar o povo lá, como eles estavam. Quando a gente desembarcou, nós 4 estavam lá, todos bonitinhos, sentadinhos, esperando a gente. Minha mãe já tinha chorado, né? Meu sogro já tinha entrado em desespero também. Quando o avião saiu, porque saiu sem a gente. E aí eles não tinham nem como explicar para as pessoas dentro do avião que a gente não tava lá, porque todo mundo falava inglês. Gente, olha, foi assim. Enfim, essa história, eu tô contando essa história para dizer para vocês que nós tínhamos alguns combinados antes de ir para lá. Nós tínhamos já o roteiro todo pronto. Nós tínhamos decidido alguns combinados do tipo, nós estávamos a maioria em casal, não é? Se brigar, não é para brigar na frente dos outros. E se brigar, não é para ficar com cara feia, tá? Senão vai estragar o passeio de todo mundo. Esse era um dos combinados. Se por acaso você foi para algum parque ou para algum lugar que tá toda a galera junta, né? Toda a comitiva junta, os 14, e você não gostou, então você vai ter que alugar algum outro carro, algum outro transporte para você ir embora, porque tá todo mundo junto. Esse era outro combinado, entre outros combinados. Mas eu tô contando essa longa história aí para vocês, sabe por quê? Porque uma das coisas importantes de férias são os combinados antes das férias. Antes das férias acontecerem, nós precisamos de planejamento, porque nem sempre, na verdade, né, gente, quase 100% das vezes as férias não vão acontecer como nós esperamos, tá certo? Como nós realmente sonhamos, é aquela coisa de expectativa versus realidade. Mas só queria dizer para vocês que essas férias nossas, dos 14 lá em Orlando, foi uma das nossas melhores férias. Sabe por quê? Nós tínhamos combinados, nós respeitamos esses combinados, apesar de acontecerem essas coisas malucas, no final deu tudo certo. E foi realmente uma das nossas férias mais inesquecíveis, assim, pelo menos para mim e para o Paulo. E quando a gente tem essa positividade, sabe? Esse planejamento, essa coisa do tipo, puxa, tá chovendo, mas tá ok. As coisas acontecem de uma forma melhor. Vou dar um outro exemplo. A semana retrasada foi Ano Novo e nós combinamos também em família fazer um piquenique no último dia do ano. E a gente combinou de ir para Guararema. Ai, lugar lindo, Guararema, tem uns parques maravilhosos. E a gente combinou, não é? Nós, as cunhadas, levarmos a piquenique, né, gente? A cestinha, cada uma levava uma comidinha, tal. Quando nós chegamos em Guararema, a gente tirou, né, a comidinha assim. Começou uma chuva, gente. E a chuva ficou praticamente o dia inteiro. Enfim, não teve parque, não teve... O piquenique teve, a comida teve. A gente chamou o piquenique da derrota, né? Só saiu um pouquinho de sol no final da tarde. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, eu nunca ri tanto num piquenique como a gente riu nesse piquenique da derrota. Não foi piquenique da derrota coisa nenhuma, foi uma delícia, né? Por quê? Porque nós estávamos juntos.
sabe? Estar com pessoas que são agradáveis, que a gente ama, pessoas que têm esse lado positivo, né? Olha para essa coisa positiva nas férias. É a melhor coisa que tem, porque de verdade você pode às vezes combinar e estar passando suas férias num resort, né? Super chique lá no Nordeste aqui do Brasil. E se você tá com gente chata, ai gente, é horrível, horrível. Agora, se você tá no piquenique da derrota, né? Não, a gente nem ficou no parque, porque a gente descobriu que um dos parques que a gente queria ir tinha uma placa bem grande, proibido fazer piquenique. Gente, olha, a gente viu tanto, sabe? Então, assim, se você tá com pessoas que você gosta, que você ama, que são pessoas que veem as coisas boas, o lado bom da vida, tudo fica mais agradável, tá certo? Deu pra entender aí o recado, não é? Nas suas férias, é importante você planejar com pessoas que realmente vão ser agradáveis. Claro que às vezes você não pode escolher, mas você pode escolher a sua atitude nas férias, ok? E queria comentar da semana passada também. Nós tiramos 2 semanas de recesso entre o Natal e Ano Novo. E a semana passada, gente, choveu muito, muito mesmo. E a gente queria ir lá com o nosso sobrinho, o Caiozinho, né, que chegou aqui no Brasil, para ir no parque de águas, que ele ama piscina. Gente, só chovendo, só chovendo. Mas o que nós fizemos? A gente brincou, a gente se divertiu. Olha, joguei até banco imobiliário, né? Há tanto tempo. Teve sessão de fotos. Bom, tudo bem que a sessão de fotos foi assim praticamente uma sessão de bullying, né? Porque meu irmão provoca muito eu e a minha irmã, né? E aí ele tirava o sarro assim das nossas fotos, mas a gente deu muita risada. Comemos, cozinhamos juntos. Então, a própria Bíblia fala sobre nós olharmos o lado positivo da vida. Olha só o que diz lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Gente, ficar com pessoas chatas nas férias, olha, vai ser férias frustradas assim na certa. Mas mesmo você estando num resort, não é? Num lugar paradisíaco. Agora, estar com pessoas que têm um coração alegre é como um bom remédio. E tem um outro provérbio que fala o seguinte: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos, né? Desculpa, na verdade esse é o mesmo provérbio, mas numa outra linguagem. Então, o primeiro aí, ó, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. E numa outra linguagem, essa linguagem eu achei fantástica também, que diz a mesma coisa, não é a mesma ideia. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Imagina você acontecer alguma coisa nas férias e estragar as suas férias. Tudo depende da nossa atitude, tá certo? Tem uma música que eu gosto bastante, que essa música é de uma família que a gente ama muito. Eles têm um ministério chamado Restaure e eles têm músicas que eles fazem com versos da Bíblia. E a música chama Fazei Tudo Sem Murmuração. E é bem bonitinha a música, não é? Então eles ficam, fazei tudo sem murmuração. E aí alguém responde, nem contendas, fazei tudo sem murmuração. Enfim, nós nos planejarmos, nós termos essa atitude, sabe? Essa atitude positiva, mesmo diante das situações ruins que de repente pode acontecer nas férias, para não ser férias frustrada mesmo. E eu quero ir com vocês para uma história da Bíblia fantástica, como todas as histórias, né? Que tem a ver com férias. Na verdade, acho que foi um feriado prolongado, sabe? Os judeus, eles, na época, não é? Comemoravam, como até hoje comemoram, a Páscoa. E na época de Jesus, eles iam para um lugar diferente e demorava até chegar lá, demorava para voltar, e era uma festa assim muito interessante.
Era como umas férias, não é? Mas vamos dizer que era um feriado aí prolongado. Quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. Então, pega aí a sua Bíblia, abre lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. E aí eu vou começar a ler com vocês a história de quando perderam Jesus nas férias. Um feriadão prolongado, Maria e José, perderam Jesus. Vamos dar uma olhada nessa história? Vou começar aqui no versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa como era hábito. Terminada a comemoração, tomaram um caminho de volta para Nazaré. Então, eles moravam em Nazaré, foram passar férias, né? Um feriado prolongadão lá de Páscoa, lá em Jerusalém. E eles estavam voltando. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. Versículo 44. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Então, no primeiro dia, os pais não viram Jesus. Aí pensaram, ok, deve estar lá com os viajantes, com algum amigo nosso, não é? Ok. Mas, quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo. Gente, então, olha só, essa historinha assim de ir para um lugar e voltar não é uma coisa assim muito básica, não é? Naquela época as pessoas iam caminhando ou iam de transportes que não eram carro, avião. E olha só, 3 dias depois encontraram Jesus. Achava-se, então Jesus estava no templo, sentado entre os especialistas na lei, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Versículo 47. Deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. Imagina, não é? Os pais, né, Maria e José chegaram e viram ali Jesus, na idade de 12 anos, conversando com aquelas pessoas e as pessoas admiradas com a inteligência de Jesus. E aí, Maria conversou com Jesus, falou assim, filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Versículo 49. Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhe Jesus. Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos? Mas eles não entenderam o que lhes dizia. Versículo 51. Jesus voltou com os pais para Nazaré e era-lhes obediente. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Assim, Jesus crescia tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Gente, essa história é muito, muito maravilhosa. Eu quero, inclusive, encorajar vocês a ler um livro chamado Desejado de Todas as Nações, e tem um capítulo especial que conta detalhes sobre essa história e assim algumas coisas muito interessantes, porque algumas perguntas aqui ficam meio sem resposta, não é? O fato é que nesse feriado prolongado de Páscoa aconteceu esse problema, mas terminou aí com um final feliz, não é? Por quê? Porque Jesus já na idade de 12 anos já mostrou para as pessoas quem ele era, que ele era o Messias, que ele é o Messias. E isso ficou muito claro quando ele disse isso e as pessoas ali estavam admiradas com a sabedoria de Jesus. Enfim, quero que vocês leiam, depois eu vou deixar aqui na descrição também esse livro, O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, muito interessante, o capítulo que fala sobre essa férias aí quase frustradas, não é? Que aconteceu com Maria e José quando eles perderam Jesus. E hoje eu quero agora comentar um pouquinho com vocês, voltando aí para as nossas férias, não é? Sobre a importância da gente se preparar, da gente se planejar antes, durante e depois das férias. Vamos levantar aí alguns problemas, possíveis problemas que acontecem nas férias. Financeiro.
puxa, não tenho grana. Ó, pessoal, turminha, né? Já chama a turminha aí de casa. Essas férias a gente não vai viajar, não tem dinheiro. Ou outra situação, pais que trabalham, deixam os filhos na escola, às vezes na creche, e aí entrou de férias e não tem com quem deixar. E aí os pais já começam a ficar com o cabelo em pé, não é? Onde deixar as crianças? Ou os pais que não conseguem férias na mesma época. O pai sai numa determinado mês, a mãe sai no outro, ou não dá certo no trabalho, ou começou um trabalho novo e não tem férias, só a mãe vai tirar férias ou só o pai. Famílias que têm bebês. Bom, gente, família que tem bebê, a mãe não tem férias, né? Quantas concordam comigo? Levanta a mão, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância, não é? De fazer o que você precisa fazer para você, como mãe. Fazer o que você precisa fazer para você como pai, não é? Como homem, como mulher. Por quê? Porque a gente não pode, gente, ficar vivendo, sabe? Num estresse o tempo inteiro, na panela de pressão ligada em fogo alto e achar que 30 dias vai resolver, que uma semana vai resolver, que um final de semana, né, numa colônia de férias, você vai voltar já, Claro, ajuda, mas não é a solução de todos os problemas. Por isso que muitas vezes as férias são frustradas. Por quê? Porque você cria tanta expectativa de descansar, de resolver todos os seus problemas, né, nas férias, e não vai ser assim. Então, a gente não pode viver o antes das férias um processo de estresse o tempo inteiro, sabe? Eu queria levantar aqui a última questão em relação a dificuldades que as famílias enfrentam nas férias. Falei, não é, dos bebês. Realmente, as famílias que têm bebês, a impressão que você tem é que você não tira férias, assim, nunca, nem de dia, nem de noite, 25 horas. E uma vez eu conversei com uma mãe e ela estava falando isso pra mim, ela falou, Valéria, eu tô com meu filhinho pequeno, nasceu mais a outra bebê, assim, a impressão que eu tenho é que eu vou descansar só quando a bebê tiver 5 anos, né? Sabe, é uma coisa assim, eu tô vivendo todos os dias sem esperança, porque cada dia é pior do que o outro. Então percebe que férias, quando chega para uma mãe assim, não significa nada, né, gente? Então, é isso que a gente tá. Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui sobre algo mais profundo do que as férias, tá? Dicas de férias, essas coisas, você acha aí no Google. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é algo para você refletir mesmo, sabe? Você dizer sim, 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 sim o tempo inteiro para os outros e só dizer não para você não vai te ajudar em nada. Nem as férias vai te ajudar. Na verdade, as férias, quando elas chegarem, elas só vão trazer só um estresse extra para você. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não é? E aí, queria colocar aqui o último ponto dos adolescentes, que muitas famílias enfrentam grandes desafios quando as férias chegam e vocês têm adolescentes. Por quê? Porque entra aquele desespero de você... Antes, você tinha que controlar, não é? O seu adolescente para não ficar o tempo inteiro na internet ou grudado no celular ou vendo séries lixo a metade do dia, porque a outra metade ele ia para a escola, ou ela. Mas agora é o dia inteiro. Gente, agora como vai ser? Então, são esses pontos que muitas vezes as famílias pensam e vivem essa angústia quando chegam as férias. E agora, eu queria comentar algumas coisas importantes para você não surtar nas férias, mesmo diante dessas dificuldades. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas, tanto para crianças, bebês, adolescentes, antes de vocês entrarem de férias, durante e depois. Ué, depois das férias, Valéria? Mas depois acabou. Não, não é bem assim.
Por quê? Porque aqui a gente está querendo refletir sobre algo mais profundo do que dicas para você fazer nas férias, tá? Apesar que eu vou dar algumas, tá bom? Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês sobre isso, sabe? Quando a gente não tem tempo para nós, nas férias, nós vamos entregar para os nossos filhos a nossa pior versão de férias. Não entendi, Valéria. É mais ou menos isso. Por quê? Se você durante todo o ano, né, não cuidou de você, foi como a gente costuma dizer, a última da fila do pão, né? Só se preocupou com os outros, não reservou nenhum tempinho para você ter o seu momento com Deus, com o seu Criador. Você viveu um dia após o outro na loucura da vida, porque é assim, não é? Quando você pisca o olho, já chegou o final do ano. Eu não sei vocês, mas para mim, esse ano de 2022 foi assim, assustador no final do ano. Porque a impressão que eu tive é que eu pisquei e chegou dezembro. Então, nós precisamos colocar prioridades na nossa vida. Nós precisamos entender que se a gente não cuida da gente, a gente não tem como cuidar de quem a gente ama, pessoal. Então, eu quero, sabe, fazer um apelo aqui para os pais, para as mães, para que vocês cuidem de vocês antes das férias, para que vocês possam aproveitar melhor as férias com seus filhos. Faz sentido isso, gente? Sabe por quê? Se você já entra nas férias com estresse, as férias vão ser horríveis para você, como pai, como responsável, e para quem está ao seu redor. Agora, se você vem, sabe, mesmo com uma vida maluca, assim, mesmo com uma rotina corrida, mas você colocou como um objetivo, uma coisa séria, uma vez por semana eu vou fazer o que eu gosto. Não, eu vou combinar com o meu cônjuge, vou combinar com os meus filhos e eu vou, sei lá, sumir, desaparecer e vou andar de bicicleta no parque, né? Que é o que eu gosto. Eu vou jogar futebol com os meus amigos na terça-feira à noite, mas eu combinei com a minha esposa, porque na quinta-feira ela vai dar uma desaparecida também e eu vou ficar com as crianças. E quando ela chegar, eu não vou estar de cara feia pra ela, porque a gente combinou, sabe? Quando o meu esposo chegar do futebol, eu não vou estar de bico com ele, por quê? Porque a gente combinou. Gente, combinado não sai caro. Então, a gente, sabe, ter prioridade, ter uma prioridade de cuidar de nós, para a gente oferecer a nossa melhor versão de mãe, a nossa melhor versão de pai, nas férias, antes das férias e depois das férias. Uma outra coisa importante é a rotina. Rotina nas férias. É isso aí. Não, Valéria, agora tá meio esquisito isso. Porque nas férias eu quero ficar sem fazer nada, sem rotina. Semana passada, lembra que eu comentei que choveu muito e a gente acabou ficando em casa, né? Na verdade, a gente ficou na chácara lá da minha irmã, do meu cunhado, né? E a gente curtiu a família. Mas a gente não queria, sabe aquela coisa assim, eu quero não fazer nada hoje? Ai, que delícia, que ótimo. Mas assim, nós ficamos uma semaninha. Então, uma semana, gente, ou um final de semana, ou 3 dias, ok. Agora, se você for ter uma férias assim, mais longa, tipo 20 dias, 30 dias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, é importante que vocês organizem uma rotina com as crianças, com os adolescentes. O bebê, gente, bebê não é... As férias, ok, sai um pouco da rotina, mas o bebê precisa de rotina. Então, bebê sem rotina é família enlouquecida. Então, bebezinho, rotina, né? Agora, as crianças e os adolescentes, nós podemos organizar uma rotina diferente com eles, tá certo? Mas gente, importante organizar, sabe? Eu até separei aqui um texto muito interessante e eu vou ler esse trecho para vocês de uma pessoa
é uma psicóloga, ela é professora e psicóloga também, e olha só o que ela escreveu, eu gostei bastante. Muitos pais enfrentam dificuldades de conseguir gerenciar o tempo das crianças, seja por causa do trabalho ou por conta da quantidade de dias livres, em que mesmo em viagens as crianças tendem a ficar entediadas. Ou seja, por isso que é importante a gente organizar essa rotina. E olha só o que ela fala. A completa falta de horários gera desorganização e desamparo. Por isso é importante criar uma rotina mesmo nas férias, que ensine a criança que as férias são uma oportunidade para gerenciar o tempo de outro jeito, de uma outra forma. Então, recomenda, não é, a envolver a criança, envolver o adolescente no planejamento das férias, seja em uma viagem ou seja para ficar em casa. Olha que legal, gente. É dividir essas responsabilidades, sabe? Com crianças pequenas, por exemplo, vocês podem, inclusive, eu gosto muito do timer, não é? Eu gosto muito de explicar para as crianças, turminha, é o seguinte, hoje, né, essa semana, como é que vai ser a nossa semana de férias? Olha, na segunda-feira a gente está pensando em ir para o parque de águas. Na terça-feira, a gente vai ficar aqui em casa e a gente vai brincar de banco imobiliário. Na quarta-feira, a gente vai andar de bicicleta. Assim, atividades que tem, né, os dias têm um ponto alto do dia. E a criança sabe que ela vai poder acordar um pouco mais tarde, que de repente pode ter alguma coisinha, sei lá, um filme com pipoca à noite, que pode dormir um pouquinho mais tarde, pode acordar mais tarde, mas que essa rotina aconteça e que a criança e o adolescente saiba dessa rotina, tá certo? É importante sempre o equilíbrio, né? A temperança em tudo, né, gente? Então, nem a ociosidade, aquelas férias assim que ninguém faz nada, que todo mundo fica jogado, né? Só lá no celular. Ah, não, aqui essas férias é pra nada. Gente, horrível. Né? São aquelas férias que não fica memória emocional nenhuma. Por quê? Porque não fez nada. Mas que também não é aquelas férias malucas, né? Aquela coisa, férias no campo de concentração. Né? Então, assim, que essas férias sejam num ponto de equilíbrio. E queria comentar, já estamos aí chegando ao final da nossa live, comentar com vocês algo que eu achei bem interessante também, que eu quero compartilhar. Férias para Jesus, férias com Jesus e férias sem Jesus. A impressão que dá muitas vezes é que quando chegam as férias, algumas pessoas, algumas famílias simplesmente desplugam, não é, a conexão espiritual. Despluga. Mas se eu entendo que a educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais e que a educação ela acontece o tempo inteiro, como diz lá em Deuteronômio 6, 6 a 7, quando a gente acorda, quando a gente anda, quando a gente dorme, o tempo inteiro está acontecendo a educação. Então, nas férias, também são oportunidades da educação. E são grandes oportunidades, excelentes oportunidades. Para que eu vou desplugar, não é, gente? Não faz sentido eu desplugar o conector da espiritualidade. Ah, não precisa fazer culto, não precisa orar, não precisa ler. Nossa, nem leva a Bíblia para as férias. Imagina. Ai, não vai dar tempo, né? Gente, sabe? Isso aí são férias sem Jesus. Férias sem Jesus é férias de derrota, né? Por quê? Porque você despluga o conector espiritual. E olha só que interessante que eu encontrei aqui sobre essas férias sem Jesus. O que fala lá em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, o nosso coração humano, como pais, como responsáveis, e até mesmo o coraçãozinho das crianças, dos adolescentes, é desplugar mesmo, porque as férias, elas trazem tantas coisas, podem trazer tantas coisas legais e diferentes, que a nossa tendência é desplugar. Mas,
Olha aí, Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, sabe? Me ajuda e me guia pelo caminho eterno, mesmo nas férias, em qualquer momento. E o que é férias com Jesus? Ah, gente, férias com Jesus é férias top, não é? São aquelas férias que você convida Jesus para ir com a sua família. Que você convida Jesus no começo do dia, antes de vocês irem para um passeio, antes de vocês brincarem, antes de vocês curtirem alguma coisa legal que vocês já tinham planejado. Por quê? Porque Jesus não pode ficar de fora das férias, em nenhum momento. E olha o verso para férias com Jesus, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, estar nas férias com Jesus é sempre a melhor opção. E o que é férias para Jesus? Gente, essas férias para Jesus, olha, eu vou dizer, não é? Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? É assim, as férias que eu mais acho legal. Sabe por quê? São aquelas férias que a família decide trocar o conforto de hotel pelo sorriso das pessoas. Eu não entendi, Valéria. Na verdade, são as férias que a família decide fazer uma viagem missionária. Uma viagem missionária de curto prazo. Às vezes de uma semana, 15 dias, às vezes de um mês. E realmente essas férias são inesquecíveis. Quando a família decide fazer algo para o bem do próximo. Fazer algo para desenvolver a empatia dentro da família. E desenvolver empatia, gente, na prática. Então, olha só o que a gente escreveu aqui, ó. Com um objetivo nobre, não é? Muitas famílias decidem dedicar as suas férias para ir para um campo missionário. Ou um campo missionário do país ou fora do país. E, gente, qual é o verso que tem aí nas férias para Jesus? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não é? Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Férias para Jesus. E eu quero fazer um convite agora para vocês, para que vocês organizem essas férias. Nós temos uma parceria com um ministério chamado Famílias em Missão. O ano passado, o ano de 2022, nós fizemos algumas férias para Jesus com famílias, e essas famílias viajaram com seus filhos por uma semana para o Piauí, para o Amazonas. Este ano nós vamos ter férias para Jesus para Roraima, vamos ter para o Amazonas de novo, vamos ter férias para Jesus lá no Piauí, no Pantanal. Gente, programe as suas férias para Jesus. Em algum momento da vida da sua família, faça isso. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque nós vivemos isso com as famílias. Mas, Valéria, meus filhos são pequenininhos, será que vai dar certo? Vai. Vai. Sabe por quê? Porque todo o projeto, toda a missão, ela é preparada pedagogicamente por nós para que vocês vivam esses momentos em família, com crianças pequenas e até mesmo com adolescentes. Gente, é maravilhoso. Então, fiquem ligados porque logo a gente vai fazer o lançamento da primeira missão do Famílias em Missão. E eu tenho certeza que se você conseguir se organizar em família, você vai poder, em algum momento, participar com a sua família de férias para Jesus, né? E eu quero terminar essa live com uma história da Bíblia também que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Jesus, ele descansava, não? Ele precisava de um descanso especial, que na verdade são as nossas férias. A gente chama de férias um período mais longo. E um dia Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 30, ele diz assim: os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes, então Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco,
porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Então Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, gente, pessoal, vamos para um outro lugar à parte, um lugar diferente para a gente poder descansar. Jesus, ele sabe que todos nós precisamos de descanso. Todos nós precisamos de um tempo para nós. E eu achei muito interessante, depois eu vou colocar durante os próximos dias nas nossas redes sociais, algumas dicas interessantes para que vocês possam descansar com os filhos de vocês. Descansar no sentido de coisas que vocês sempre fazem, sabe? Então fazer diferente é um sinônimo de descansar também. Entenderam, não é? Ou seja, todo dia vai para a escola, chega da escola, faz lição, ou o pessoal que não vive no homeschool, tem toda a sua rotina organizada, mas quando chegam as férias, puxa, a gente pode fazer coisas diferentes para a gente descansar. E seguir aí o exemplo de Jesus, não é? Ir à parte com os discípulos, sabe? Trazer os seus filhos à parte em alguma coisa especial. E eu encontrei, depois eu vou colocar a fonte de onde eu tirei, claro, 43 dicas de coisas diferentes que vocês podem fazer com as crianças ou com os adolescentes. E até mesmo quando a gente consegue adaptar com os bebês. Vou colocar aqui só algumas, tá bom? Só vou citar, assim, mas depois eu vou, durante essa próxima semana, eu vou escrever. Olha só, cozinhar, fazer pipa, brincar de fazer roupinha, né? Ou você pode fazer aquele tie-dye, não é? Que são aquelas camisetas com cores diferentes, mas aí para os adolescentes. Preparar um desfile de moda, aprender origami. Gente, origami é muito legal, muito legal. Vocês estão percebendo, não é? São coisas diferentes daquelas que você já faz. Criar um próprio brinquedo, escrever um livro, acampar dentro de casa, brincar de praia. Ai, tá chovendo na praia? Ok, então vamos brincar de praia aqui dentro de casa. Ai, mãe, que chato. Depende, não é, gente? Então, tudo depende de como que você vai levar essas brincadeiras aí e como que as pessoas vão aceitar. Esse aqui foi um dos que eu mais achei assim diferentes. Construir uma estação meteorológica. Como assim? Uma estação meteorológica nas férias? Construir isso? Você pode fazer um medidor de chuva, que é um pluviômetro, um barômetro, e você pode fazer um catavento. Gente, são coisas tão simples, sabe? Mas que podem fazer toda a diferença. Vocês podem fazer uma árvore genealógica, fazer uns dias temáticos, acompanhar, de repente, ou um dos cônjuges que está trabalhando, combinar no trabalho para a criança ir junto, ou adolescente, programar uma noite de jogos de tabuleiro, fazer um mapa do bairro, escrever uma carta e enviar pelo correio, né? As crianças hoje, os adolescentes nem sabem mais o que é isso, mandar pelo correio. Coisas diferentes, sabe? Visitar um local da sua própria infância com os seus filhos. Fazer sessão de fotos. Então, sessão de fotos aconteceu lá na minha família semana passada, porque estava chovendo. Participar de algum programa cultural, ficar sempre ligado nos programas culturais que a cidade oferece nas férias. Escrever um registro das férias depois para você lembrar, sabe? Coisas legais, diferentes para fazer. E é claro, gente, toda criança, todo adolescente precisa de ter um tempo sem fazer nada. Sabe o ócio criativo? Sabe quando a criança fala assim: ai mãe, tá tão chato aqui, não tem nada para fazer, né? Então, ou adolescente: ai, não tem nada para fazer, que chato. Você pode encorajar os seus filhos a eles inventarem alguma coisa para fazer. Por quê? Porque tem muitos pais que acham que eles são monitores daqueles hotéis, tipo hotel fazenda, sabe? Quando chega férias, o pai e a mãe tem que virar praticamente monitor de hotel fazenda. Gente, não é isso, sabe? É você organizar uma rotina equilibrada de férias, algo legal, diferente para fazer, que fique aí com as memórias emocionais na mente e no coração dos seus filhos.
Tem até, né, eu pesquisei, depois eu posso colocar também o link, um projeto de férias para mães. É um final de semana, assim, que as mães vão para um lugar. É, assim, bem legal também esse projeto. Enfim, vocês entenderam o recado aqui dessa live, não é? Entenderam que muito mais importante do que as férias em si é que vocês estejam preparados antes das férias, para que vocês não surtem nas férias. Ou seja, cuide de você como mulher, mãe que está me ouvindo aqui. Cuide de você como homem, pai que está me ouvindo aqui. Os avós que cuidam dos seus netinhos também todos os dias. É importante que vocês cuidem de vocês também, sabe? Que vocês coloquem limites dentro da idade que vocês têm e das possibilidades que vocês têm. Ou seja, que vocês respeitem o que Jesus deixou para nós. Jesus quer que a gente descanse. E o que ele fala lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, boas férias para vocês, um grande abraço, que vocês possam aproveitar cada momento, em especial nessas férias com os filhos de vocês, mas que vocês possam aproveitar também momentos para vocês, antes e depois das férias. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!